Que a paz e o infinito amor de Jesus possa nos envolver. Vamos acalmar nossa mente, esquecendo as preocupações do dia de hoje por alguns instantes, para que possamos sentir a presença dos nossos benfeitores espirituais. Saudemos ao nosso anjo da guarda, esse amigo sempre presente, a quem Deus confiou a tarefa de nos proteger, nos amparar, nos sustentar em todos os momentos de nossa vida. Saudemos a Maria, Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, a nossa mãe espiritual, rogando a ela que nos envolva na sua energia de paz, de serenidade, de amor, que ela possa nos tomar sempre sob sua proteção e nos levar à presença de Jesus, para que diante do Mestre possamos agradecer por esse Evangelho de luz que nos guia, nos orienta. Mestre amado, que o nosso esforço seja de a cada dia procurar vivenciar e exemplificar as lições do seu Evangelho de amor, e elevando a Deus, o nosso Pai, a nossa gratidão pelas bênçãos que a cada novo dia nos são renovadas, nós vamos elevando ao Pai a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, medida em que perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em novas faltas, e livra-nos do mal. E assim, sob a permissão de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e dos benfeitores espirituais, nós vamos iniciar as nossas reflexões de hoje, que terão como tema mortes prematuras. Quando morre uma criança ou um jovem, é muito comum que a gente se pergunte: por que Deus levou alguém que tinha toda a vida pela frente e deixou pessoas mais velhas, que já viveram tanto, que às vezes já estão numa situação física tão debilitada? Nesses momentos, alguns até podem sentir que isto não é justo. A mãe sofre imensamente ao perder o filho, que era toda a sua alegria. E a família, em geral, fica sem entender o motivo daquela perda. Porém, nessas situações, é preciso olhar para além da vida material. Nem sempre conseguimos compreender os planos de Deus apenas com a nossa visão limitada. Não conseguimos compreender que o bem está, muitas vezes, onde acreditamos ver o mal. Não conseguimos compreender a sábia previdência divina, onde se acredita ver uma fatalidade. Muitas vezes as dificuldades, os sofrimentos que enfrentamos têm um propósito maior para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos nos lembrar que a justiça divina, ela é soberana, ela é igual para todos. Nessa justiça não existe nem exceção e nem favoritismo. Então, se refletirmos com calma, nós podemos perceber que existe uma sabedoria divina por detrás dos acontecimentos da vida, inclusive, principalmente, por esses
acontecimentos que no momento nós não entendemos o porquê. A morte de uma criança, de uma pessoa jovem, nem sempre deve ser vista como uma tragédia sem sentido. Ela pode, na verdade, representar uma proteção, poupando aquele jovem ser de sofrimentos futuros ou de caminhos que poderiam afastá-lo do bem. O que parece fatalidade não é obra do acaso. É porque Deus considera que a permanência daquele ser na Terra já cumpriu o objetivo, o tempo necessário para estar ali encarnado. Quando lamentamos a interrupção de uma vida cheia de sonhos, de esperanças, geralmente nós pensamos apenas nas questões materiais. Nas questões materiais que foram interrompidas ou que poderiam ser alcançadas, como, por exemplo, estudo, o trabalho, o sucesso, as realizações. Mas será que sabemos quais os desafios ou quais os sofrimentos que essa pessoa enfrentaria no futuro? E será que a vida espiritual que ela passou a viver após o desencarne, a morte, não é mais importante do que a vida passageira na Terra? Nós somos espíritos imortais, ocupando temporariamente esse corpo físico que veste o nosso espírito. Nós aqui encarnamos para cumprir uma etapa do nosso aprimoramento e temos uma programação para fazer esse aprimoramento. E todos nós, um dia, retornaremos ao mundo espiritual. Assim, olhando a vida do ponto de vista espiritual, não só essa vida física que a gente consegue perceber pelos sentidos, mas olhando a vida do ponto de vista espiritual, percebemos que a morte não é um castigo, mas percebemos essa etapa como um fim natural das atividades daquele espírito enquanto encarnada. A morte do corpo físico faz parte da vida física. Porém, sabemos que o espírito não morre. Desse modo, quando compreendemos essa lei espiritual, nos sentimos consolados, o que não significa que a ausência daquele ser querido deixe de causar dor, deixe de causar sofrimento, deixe de causar uma saudade muito grande, porque estávamos acostumados àquela presença. Em vez de acreditar que tudo terminou, confiemos que a vida continua, que a morte não é o fim, que a morte é simplesmente uma passagem por uma outra existência, que aqueles entes queridos que partiram continuam vivos, permanecem vivos e ligados àqueles que o amam. Eles podem estar próximos, acompanhando seus familiares, protegendo seus familiares. A saudade, ela é natural, mas o desespero, a revolta podem trazer sofrimento, tanto para quem fica como para quem partiu.
a fé em Deus, a fé na espiritualidade, ajuda a transformar a dor em esperança. Chico Xavier, enquanto vivia, ele recebeu muitas e muitas mensagens de espíritos que haviam desencarnados nos primeiros anos de vida ou na juventude. E esses espíritos, através das cartas deixadas pela psicografia do Chico, se queixavam que as atitudes de inconformação, de desespero dos seus familiares, dos amigos, os fazia reviver as angústias da sua desencarnação, principalmente se essa ocorrera em circunstâncias trágicas. Por isso, a melhor forma de honrar, a melhor forma de auxiliar quem desencarnou, quem está no plano espiritual, é lembrar dele com amor, fazer preces. A prece é um bálsamo. É aquele bálsamo que traz o consolo. É o bálsamo para a sua felicidade. E, principalmente, confiar que um dia haverá um reencontro. Um dia nós reencontraremos com todos aqueles que partiram, porque nós também vamos chegar aonde eles estão. Essa confiança traz consolo, fortalece o coração e ajuda a enxergar a vida com mais serenidade. E para encerrar, gostaria de trazer uma pequena história que consta da literatura espírita. Essa história conta que havia um viajante que passava muitos meses sem retornar ao seu lar em função do seu trabalho. Era uma época em que a comunicação era muito escassa, era difícil. Não havia os meios de comunicação como nós temos hoje. Um celular, uma internet, o correio era um correio que levava às vezes meses para que uma correspondência chegasse a seu destino, porque os meios, os recursos eram muito limitados. E quando esse viajante retornava ao lar, a sua estada ali era sempre muito feliz, porque naquele lar havia o amor, o carinho da sua esposa e dos seus 2 filhos, que eram toda a alegria da sua vida, era o sentido de todo o seu esforço. Numa de suas longas ausências, um acidente terrível provocou o desencarne dos seus 2 filhos. A esposa, além da própria dor de ter perdido os filhos, ela sofria porque ela não sabia como haveria de dar a triste notícia ao seu marido. O tempo passou e chegou o tão temido dia. O esposo, cansado, retornou ao lar e encontrou a esposa chorando muito. E, naturalmente, perguntou o motivo daquele choro. E ela respondeu: marido, um Senhor muito poderoso me deu 2 de suas joias mais valiosas para que eu guardasse. E na sua ausência, enquanto você estava viajando, ele voltou e me fez devolver essas 2 joias. Eu não queria, eu queria ficar com elas, porque eram joias muito preciosas, muito valiosas. Eu queria ficar com elas. É por isso que eu estou tão chorosa, tão desalentada. Meu marido ficou até meio bravo com ela. Como você
pode querer ficar com algo que não lhe pertence. A pedido do dono, você cuidou o que não lhe pertencia. Muito bem. Mas é de direito que as devolva quando o verdadeiro dono quiser de volta. Então a mulher disse: Pois é, meu querido, foi isso que aconteceu. Deus, o nosso Pai Criador, o Pai de todos nós, o verdadeiro Pai dos nossos filhos, veio buscá-lo. E eu tive que entregar aquelas 2 joias de volta. Que Jesus nos abençoe. E assim, agradecidos a Deus, a Jesus, agradecidos aos nossos benfeitores, nós vamos procurando retribuir tudo que temos recebido em forma de vibrações, desejando que a paz se faça entre os homens, que o bem seja constante em todo o universo, vibrando pelos lares, que a paz do Mestre esteja presente em cada lar, vibrando pela família, principalmente aquela família que passa por carências materiais, emocionais, espirituais, vibrando pela nossa família, por aquele familiar com quem temos maiores dificuldades, vibrando pelas crianças e jovens, que eles tenham sempre uma mão a conduzi-los no caminho do bem, e deixando a vibração de fé e esperança pelos idosos abandonados e enfermos. Vibremos pelos hospitais, pelas casas de saúde, mas vibremos também pelos enfermos que se encontram em seus lares, que se encontram nas ruas, que os médicos do plano espiritual possam visitar a cada um deles, levando a medicação que alivie as dores físicas e as dores morais, vibrando por aqueles que se encontram encarcerados do corpo, mas também os encarcerados da alma, presos no vício, na prostituição, no crime, presos nas obsessões, nas depressões, nas doenças mentais. Vibremos por aqueles que vivem nas ruas por opção ou por realmente necessidade, que a misericórdia divina possa acolher a cada um. Deixamos uma vibração de paz, fé, esperança e muito amor entregue à espiritualidade para que ela possa direcionar onde mais se fizer necessário. E se nos for permitido, que possamos vibrar por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico, espiritual, emocional, vibrar pela nossa família, nossos parentes, amigos e aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. E damos graças a Deus, e que assim seja.